Graça e paz, meus amados. Estamos de volta com nosso estudo e hoje nós teremos um novo tema. Nosso tema hoje é maldição por quebra de aliança. Jeremias capítulo 11, verso 3 a 8, diz assim: Diz-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que mana leite e mel, como se vê neste dia. Eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregoa a todas essas palavras na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi a palavra desta aliança e cumpri-as, porque de veras adverti a vossos pais no dia em que eu tirei da terra do Egito até o dia de hoje, e testemunhando desde cedo, cada dia dizendo: Dai ouvido à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram, cada um, na dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprisse, mas não cumpriram. Jeremias capítulo 8, verso 3 ao verso 8. Muito bem. O texto de Jeremias que eu acabei de ler, que é o verso 3 até o 8, capítulo 11, fala de uma aliança que Deus fez com o povo de Israel, onde Deus os recebe como seu povo, e o povo reconhecia o Senhor, ou reconheceria o Senhor como seu Deus, com base nessa aliança com o povo, que era aliança com os antepassados. Esta permanência da bênção de Deus sobre o povo estava baseado na aliança feita com os antepassados, que Abraão, Isaque e Jacó. E a ordem de Deus era que se cumprisse para que lhe sucedesse bem. O bem viria sobre eles se eles obedecessem à palavra de Deus. Mas eles quebraram a aliança deliberadamente, diz o texto. A aliança quebrada tem consequências, isso é fato. E quais são as consequências? Castigo, não é? Punição, que em outras palavras é o mesmo que disciplina, que é o mesmo que maldição, que em outras palavras é maldição. É isso que nós encontramos na Bíblia. Porém, o que ouvimos com frequência é que a morte de Jesus na cruz trouxe uma libertação de toda a maldição, que ela não existe mais. Porém,
Mais adiante, nós voltaremos ainda a falar desse assunto com base nessas verdades da palavra de Deus. O que nós encontramos aqui, meus queridos, é que o povo pagou caríssimo por quebrar a aliança que foi feita com os pais e que eles deveriam obedecer, mas que eles nunca obedeceram essa aliança, quebraram deliberadamente, e Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, não devastou toda a nação. Sempre teve um remanescente, apesar dos castigos, apesar de cativeiros, destruição, mortes, fome, por quebra da aliança. Uma das coisas que deveria acontecer era a seca. Quando nós vemos, por exemplo, em Reis, capítulo 17, quando Elias ora para que não houvesse chuva, durante 3 anos e 6 meses não houve. E só depois da oração, quando ele orou novamente, houve chuva. Uma das causas da maldição sobre a terra era a seca. Quando você lê Deuteronômio capítulo 68, você vai ver 68 não, capítulo 28, melhor dizendo, né? Você vai ver que uma das coisas que deveria acontecer como sinal de maldição era seca intensa. Porém, o povo não obedeceu e o castigo veio. O povo foi, de certa forma, castigado, levado para o cativeiro. Houve morte, houve fome, houve a fome tão intensa que a Bíblia fala que as mães comiam os filhos e escondiam os filhos para não dar um pedaço do filho ao marido. O texto fala que a mesma coisa acontecia com os homens. A Bíblia fala que as mulheres tinham os filhos e comiam os filhos, após ter os filhos, que comia até a placenta que saía enrolada na criança, devido à fome. Isso é o que? Bênção? Não. Maldição. Portanto, a morte de Jesus na cruz, ela trouxe a libertação da maldição, mas não é automática. E ela fala em primeira mão sobre a maldição que entrou por meio de Adão. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, essa maldição é desfeita, mas a maldição que vem por meio de direito legal, que vem por meio de portas abertas, de alianças que são contrárias às Escrituras, elas existem e elas só desfaz quando nós nos arrependemos, nós pedimos perdão e voltamos para Deus, para a santificação, é que essas maldições, elas são desfeitas, elas não são automáticas. Que você pense sobre isso. Até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe. Você ora por mim, eu oro por você. Preciso muito das suas orações. Que Deus em Cristo te abençoe, a você e sua família, em nome de Jesus.